Olá, amados. O desejo do meu coração é que você se encontre debaixo da paz do Senhor. E agora, ao meditarmos na palavra de Deus, possamos por ela ser abençoados. O tema da nossa mensagem de hoje é o verdadeiro chamado para a vida com Deus. O texto encontra-se em Colossenses 3,16 e nos diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Oremos. Obrigado, Pai, por esta mensagem desta Tua palavra. Que ela possa falar ao nosso coração. Que possamos por ela ser instruídos. Em o nome de Jesus. Amém. Queridos, conta-se que em Mato Grosso, à beira do rio Cuiabá, os moradores passaram a se precaver das enchentes antes que elas chegassem. E fizeram isso porque descobriram que alguns pássaros constroem seus ninhos nas árvores que margeiam o rio, nos lugares mais baixos. Mas quando pressentem as cheias, eles se preparam e fazem seus ninhos em lugares mais altos da árvore. Dessa forma, os moradores, após entenderem que isto acontecia porque os pássaros pressentiam a mudança climática, eles agora observam e quando eles notam que os pássaros estão construindo seus ninhos mais acima, eles já começam a se preparar, tirando o gado dos lugares mais difíceis, se precavendo quanto à alimentação e outras coisas, e assim o fizeram em função de terem observado os pássaros. A esse respeito, nós temos uma observação a fazer. Eles tinham um problema para definir como proceder para se precaverem das enchentes. E ao notarem que os pássaros da seca construíam seus ninhos na parte baixa, e quando pressentiam as chuvas, as enchentes, eles o faziam nas partes mais altas, né? Como que sem motivo aparente nenhum, eles construíam mais acima. Eles associaram essa mudança de tempo que os pássaros pressentiam e entenderam que a partir dali estava próximo à chegada das enchentes. Por outro lado, lemos em Jó, capítulo 40, versos 6 a 10, o seguinte: então o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza. Veste-te de majestade e de glória.
Queridos, Jó, ele passava por uma terrível situação. Ele tinha perdido sua família, seus bens, seus amigos. Agora servia de chacota. Os seus amigos vinham apontar os seus erros. E ele estava abatido. Então, o Senhor vem a ele e o manda cingir os lombos. E essa expressão nos tempos bíblicos dizia respeito a se levantar, a amarrar a túnica, para que todo o pano de sua vestimenta ficasse acima dos joelhos, a fim de que a pessoa pudesse correr, trabalhar ou lutar. Assim, Deus faz a Jó 3 indagações. Primeiro, acaso anularás tu de fato o meu juízo? Segunda, ou me condenarás para te justificares? Terceira, ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Após isso, o Senhor orienta Jó lhe dizendo: orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Eu creio que o sentido aqui nesse texto é de mostrar a Jó que ele não pode anular o juízo de Deus, ou que ele não pode condenar a Deus com a intenção de justificar-se. Por isso que ele lhe indaga em outras palavras: você tem força para brigar comigo? E continua também em outras palavras: se enfeite de excelência e grandeza e vista-se de majestade e glória. Eu creio, queridos, piamente, que este ensino vale para nós hoje. Então vamos pensar um pouco mais, meditar um pouco mais e vejamos esse ensino para nós. A primeira parte, eu creio que é que nós devemos nos revestir. Vestir de novo. Lemos no verso 10 do mesmo capítulo de Colossenses: e vos vestireis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O sentido aqui é que em Cristo somos nova criação. Isso nós podemos ver em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Então, nós devemos nos renovar no conhecimento de Cristo. Devemos também nos lembrar do texto de Mateus capítulo 11, verso 28 e 30, que nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, queridos, antes de sermos salvos, nós recebemos um convite para ir a Jesus. E o convite era: você está cansado, sobrecarregado? Ei, eu sou capaz de te aliviar. Tome sobre vós o meu jugo, porque nós éramos servos do inimigo. E agora passaríamos a ser servo do Senhor. Mesma posição,
Só que agora o jugo do Senhor é suave, porque nós íamos aprender dele, que era humilde e manso de coração. Agora, queridos, nós estamos um passo adiante. Agora andamos com ele. Então somos convidados a nos revestirmos do novo homem. Pois esse novo homem se refaz. Ele vai mudar do antigo, porque ele continua sendo a mesma pessoa. O que vai se refazer nele é a forma de agir através do conhecimento da palavra de Deus, segundo a imagem daquele que nos criou, ou seja, que nos deu vida nova, porque nascemos de novo. Deus nos deu um novo viver. Então devemos viver conforme lemos em Colossenses 3,14, nos revestindo, né? Como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Aqui, queridos, o apóstolo nos ensina que fomos escolhidos por Deus porque ele nos decidiu conhecer. Foi ele que veio a nós. Apocalipse 22, 16, 17 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O convite, na verdade, é: não seja e não viva mais como o homem natural que você era. Como você nasceu de novo, transforme a sua mente. Revista-se como eleito de Deus, santo e amado, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Segundo ponto é como podemos nos revestir. Lemos em Colossenses 3, 13 a 15. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, sobre vós. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Esse suportar que nos fala o verso 13, não só tem o sentido de aguentar algo doloroso e manter-se firme diante de uma situação desfavorável, suportando a dor, mas também tem o significado de tolerar e aceitar sem se opor a essa aceitação. Porque muitos até aceitam, mas para fora, nunca para dentro. Não, dentro de si, na verdade, não toleram nem aceitam essa situação. Mas nós devemos fazer isso porque foi isso que Cristo fez. Ele suportou os nossos pecados e nos perdoou. Sendo que a prova maior foi ele nos procurar e nos salvar, conforme Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O verso 14 nos diz que acima de tudo está o amor, que é o vínculo da perfeição. E sobre esse amor
nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, o crescimento é completo. O verso 15 nos diz que a paz de Deus seja o árbitro em vosso coração e que nós devemos nos mostrar agradecidos. Lembro-me do relato de Jesus na cruz. Ele olhando para os que o crucificavam, para os que assistiam esta cena, e até mesmo para aqueles que dele zombavam, ele disse: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 24. Esse é o sentido, amados. Que tenhamos a mesma paz que Jesus teve. Outro ponto é o meio pelo qual devemos nos revestir. Lemos em Colossenses 3,16, que é o texto inicial da nossa mensagem. Reflitamos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Queridos, para que possamos instruir, aconselharmos mutuamente com sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais e com alegria no coração, nós precisamos, nós necessitamos que a palavra de Deus habite ricamente em nós. E como é que poderá essa palavra habitar no meu coração se não leio a Bíblia, que é a palavra do Senhor, e se não a examino, se não a trago para o meu coração, para a minha mente? Como foi dito aqui, amados, se a palavra de Cristo habitar em nosso coração, nós vamos ser agradecidos a Deus pelo que somos e pelo que temos. E até mesmo pelo que não somos e pelo que não temos. Isso porque Deus nos curou. Foi a sua graça. Deus não nos curou. Foi a sua graça. Se Ele cura, é a sua graça. Se Ele não nos cura, é a sua graça. Ah, você poderá dizer, mas isso é muito difícil. Sim, é muito difícil. Por isso só alcançaremos essa prática pela palavra de Cristo em nós. Amados, leiamos a Bíblia, confiemos nela, deixemos que ela penetre em nosso coração para que possamos vivenciá-la. Concluindo, vos digo, amados, o teste é triste. Olhe para você mesmo. Note se você anda agradecendo a Deus. E se isso não ocorre, é porque a palavra de Cristo não está habitando no seu coração. Você não sabe os meus problemas. Você não sabe os seus problemas. O que Deus te diz, na verdade,
não brigue comigo. É Ele que ensina que devemos dar graça em tudo. Na verdade, quando ele disse a Jó, não brigue com Deus, porque não é correto. Peça a Deus que, como ele fez com Jó, o orientando, peça para que ele lhe dê um coração agradecido, não importando como a sua vida está, mas que você possa ser agradecido, porque um dia ele voltará para buscar você, para que você more com ele no lugar que ele foi construir, porque, como diz a Bíblia, se fosse assim ele não teria dito. Bendiga o nome do Senhor sempre. Louve ao Senhor. Ah, eu não sei. Procure os salmos, os hinos, que são cânticos espirituais, e louve ao Senhor com gratidão em seu coração. Oremos. Pai amado, como é bom conhecer a Tua palavra, Senhor, e saber que ocorre em nós uma mudança, porque nós pertencíamos a um Senhor cruel, e o Senhor nos resgatou dessas trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor deseja que a nossa mente seja transformada pelo conhecimento da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a fazer isso. A entendermos, Senhor Deus, que quando a Tua palavra está em nosso coração, em nossa mente, as nossas atitudes serão outras. Seremos abençoadores, porque recebemos de Ti todas as Tuas maravilhas e bênçãos. Ó Deus, fica conosco através do Teu Espírito Santo. Continua a nos ajudar, para que possamos, Senhor Deus, também ajudar aqueles que estão próximos de nós, mas acima de tudo, nos ajudar a nós mesmos, para pensarmos como o Teu Filho Jesus, que por amor a Ti, suportou na cruz do Calvário os nossos pecados, para que fôssemos salvos pela Tua palavra e pelo Teu amor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Seu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre Ti e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Um grande abraço e até breve, em nome de Jesus.